Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, sempre dá o que falar: as profecias sobre o fim dos tempos. Muita gente já tem uma ideia bem clara do que vai acontecer, né? Mas e se os textos bíblicos contassem uma história um pouquinho diferente? Uma que talvez a gente não esperasse? Sabe aquela ideia do arrebatamento secreto? É super conhecida, né? A cena clássica: os fiéis desaparecem, são levados para o céu e escapam de todo o caos que fica aqui na Terra. É uma imagem poderosa. A grande questão é: será que essa ideia tão popular bate mesmo com o que as profecias descrevem? Vamos dar uma olhada. Então, vamos lá. O que a gente encontra nos textos é uma promessa, na verdade, bem diferente. A ideia não parece ser a de abandonar a Terra, mas sim de transformá-la por completo. E aqui a gente vê o ponto central da discussão. De um lado, a crença comum de ir para o céu; do outro, uma leitura que aponta para algo bem diferente: o reino de Cristo sendo estabelecido aqui mesmo, na Terra. Então, o foco muda completamente. Não é mais sobre escapar do mundo, mas sim sobre restaurar e governar este mundo. Olha só o que diz essa passagem de Jeremias. É muito específica. Fala de um rei que vai reinar e trazer justiça. Onde? Na terra. A linguagem é bem direta, né? Parece estar falando de um governo real, físico, acontecendo aqui mesmo onde a gente está. E tem mais, o que é bem interessante. A promessa não é só de salvação. Os seguidores de Cristo, segundo essa leitura, teriam um papel ativo. Eles receberiam uma função de autoridade mesmo, governando ao lado dele nesse reino terrestre. Pensa só, sentados em tronos julgando. Ok, então a ideia é um reino na terra. Mas aí surge uma dúvida bem grande, né? E todas aquelas profecias que falam de fogo, de destruição total? Se a terra não vai ser abandonada, como a gente encaixa isso? Não parece um fim completo? É... Passagens como essa de Pedro são fortes. Quando se lê que a terra e as obras que nela há se queimarão, a primeira imagem que vem à mente é de aniquilação total, fim de jogo. É super compreensível que, com base nisso, muita gente pense que a única saída é, bom, sair do planeta. Só que existe uma outra forma de interpretar esse fogo. Em vez de aniquilação, a ideia aqui é de purificação. Pensa no trabalho de um ourives, que usa o fogo para refinar o ouro, sabe? Ele não destrói o metal, ele queima as impurezas para que só o que é puro e valioso permaneça. Essa analogia do dente é ótima para a gente visualizar. Quando um dentista trata uma cárie, o objetivo não é arrancar o dente todo. Ele remove só a parte que está estragada para salvar o resto. A ideia aqui é a mesma. O fogo removeria a cárie do mal e do pecado para restaurar a terra e não para destruí-la por inteiro. E tem outra interpretação interessante para esse fogo. Ele também poderia ser simbólico, representando o fogo literal das guerras, das bombas, das armas modernas. Nesse cenário, a volta de Cristo seria uma intervenção direta para impedir que a humanidade se autodestruísse, para dar um basta nesse ciclo de conflitos. Bom, se a Terra vai ser purificada e não aniquilada, a pergunta que fica é: quem vai sobrar? Quem vai viver nesse mundo restaurado? E a profecia de Zacarias dá uma resposta bem direta. Ela diz que, de toda a população da Terra, 2 partes seriam eliminadas, mas, e isso é crucial, uma terceira parte restaria. Ou seja, não é o fim para todo mundo. Haverá sobreviventes. Então, a profecia desenha esse cenário. 2/3 da população são, como diz o texto, extirpados. Mas 1/3, uma parte bem significativa, permanece. São esses os sobreviventes que continuarão na Terra. E aqui tem uma distinção bem importante a ser feita. Segundo essa interpretação, esses sobreviventes não são a igreja, o grupo que vai reinar. Eles são, na verdade, os povos das nações, a população que vai viver nesse novo mundo sob o governo de Cristo e dos santos. Ok, então temos um planeta purificado e uma população que sobreviveu. Mas, como seria esse mundo restaurado? O que as profecias dizem sobre o dia a dia nesse novo lugar? E as promessas, principalmente em Isaías, pintam um quadro incrível. Desertos florescendo, o lobo e o cordeiro vivendo juntos, uma criança brincando perto de uma cobra sem perigo nenhum. É uma transformação física, palpável. Armas virando ferramentas de agricultura. Não é um conceito abstrato, mas uma terra real, curada, em paz e com fartura para todos. Além da natureza, a própria sociedade seria renovada. A ideia de um caminho santo onde o impuro não passa simboliza um mundo onde o mal foi removido da estrutura social.
A justiça não seria mais uma meta, mas o próprio fundamento da vida. E essa passagem de Isaías é o clímax dessa ideia. Não é só um conserto ou uma reforma, é a criação de novos céus e nova terra. Tão novo, tão perfeito, que as coisas antigas, as tristezas, as dores do passado, elas simplesmente não virão mais à memória. É um recomeço absoluto. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Pensar que o plano final talvez não seja uma fuga desse mundo, mas sim a restauração completa dele. Como isso muda a nossa perspectiva? Como isso impacta a forma como a gente enxerga o nosso propósito aqui e o futuro do próprio planeta?